Olha, o carnaval foi de péssimas notícias aí para vários bolsonaristas. Vimos vários sendo vaiados, humilhados. Vimos aí manifestação de apoio ao Lula em todos os cantos do Brasil, de norte a sul do Brasil, gente fazendo L no carnaval, tudo mais. Teve uma aí que resolveu atacar a Janja no meio do carnaval e se deu mal, mas se deu muito mal, levou um exposed. Para quem não sabe o que é exposed, é quando alguém faz uma investigação da vida da pessoa, onde está a pessoa, e expõe tudo. Estou falando da Carla Zambelli. A Carla Zambelli se deu muito mal. Ela, o Nicolas Ferreira e outros bolsonaristas resolveram tentar atacar o Lula. Por que atacar o Lula? Porque tivemos uma tragédia aí no litoral de São Paulo, com mais de 40 mortos, e eles queriam falar que o Lula não fez nada, imagina se fosse o Bolsonaro. Só que eles foram ficando cada vez mais sem narrativa, porque o Lula foi para lá, se encontrou com o Tarcísio, foi aplaudido pelo bolsonarista governador de São Paulo, foi aplaudido pelo prefeito bolsominion, vamos lembrar o prefeito lá de São Sebastião, que é onde morreram a maioria das pessoas, ele é bolsominion, ele publicou uma foto aqui, ó, falando que o respeito que ele tem pelo Lula, a admiração e tudo mais, ó, o cara é bolsominion mesmo, ó, fez campanha pro Bolsonaro e tudo mais, e tá ali, ó, junto com o Lula, falando o apoio e respeito do Lula à cidade e tudo mais. Você vê, o Lula impressionou até os bolsonaristas, até a Globo rasgou elogios ao Lula. Aí foram ficando sem narrativa, resolveram atacar quem? A Janja, né? Carla Zambelli publicou isso aqui, ó, nas redes sociais. Eu vou te mostrar aqui a imagem, vamos lá. Mídia lulista, um peso, duas medidas. Em meio a luto no país pela grande tragédia no litoral paulista, aí consegue ler aqui? Janja curte carnaval em camarote da família Gil em Salvador. Imaginem se fosse Michele Bolsonaro, o escândalo. Tá aqui. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Quando tivemos tragédia na Bahia, eu mostrei aqui no vídeo passado, ó, o Bolsonaro ignorou a tragédia e foi andar de jet ski. Ainda falou, mostrei o vídeo aqui ontem, ele ainda falou, ó, espero que eu não tenha que voltar das minhas férias. Ainda falou isso o Bolsonaro, só faltou fazer piada. Depois de mais de 20 dias, o Bolsonaro anunciou um auxílio para reconstruir a parte da infraestrutura na Bahia. Mais de 20 dias depois. Ele visitou a região da Bahia antes da tragédia acontecer. Tiveram umas chuvas, ele passou por ali, ele já tinha agenda ali, passou por ali e foi para as férias. Aí começou a chover muito, muita gente morreu, mais de 190 municípios em estádio de emergência. O Bolsonaro falou, não. Aí no dia que teve mais tragédia, ele se recusou aí de manhã. Depois, à tarde, ele foi andar de jet ski no começo da tarde, e no fim da tarde ele foi no Beto Carreiro. No dia seguinte, ele foi dançar no iate, você deve lembrar, ele estava com uma mulher de biquíni, que não é a esposa dele, dançando lá, rebolando, se esfregando lá na mulher de biquíni. É isso, esse foi o dia do Bolsonaro enquanto as pessoas estavam morrendo. Aí agora resolveram atacar a Janja. A Janja. Ó, vou mostrar aqui mais bolsonaristas. Aqui, ó, Kim Paim, YouTube bolsonarista, ó. Várias pessoas mortas, inúmeras desaparecidas. Onde estão os picanheiros? Imagine se fosse em outro momento. Precisamos de um esforço nacional para salvar a maior quantidade de vidas. Quando o Bolsonaro era presidente e andava de jet ski, esse vagabundo estava calado lá na Austrália e não tinha problema nenhum. Eu fiz questão de ir no Twitter tem busca avançada, ver tudo que o Kim Paim publicou entre o dia 27 e 29 de dezembro de 2021, quando as pessoas morriam na Bahia, e o Bolsonaro dava declarações dizendo que não ia acabar com as férias. Todos os posts do Kim Paim eram atacando o Sérgio Moro. Não fez um post sobre as vítimas, não fez um post falando que a Bahia tem que ser ajudada, não fez um post cobrando o Bolsonaro por não ter ido lá. Bolsonaro que era presidente. Também, outro aqui, ó, outro que também resolveu atacar a Janja, já vai levar um expose também, é aquele Nicolas Ferreira. Aí ele vai lá e fala o seguinte, ó. Janja pulando o carnaval em São Paulo enquanto centenas morrem em São Paulo. Ah, se fosse o Bolsonaro. A Janja não é presidenta da República. O Bolsonaro não ia também quando era presidente. Aí a Carla Zambelli foi lá expor. Só uma coisa, o argumento dos bolsonaristas está sendo o seguinte: para visitar o Biden em Washington, a Janja faz parte do governo, mas para visitar as cidades atingidas pelas fortes chuvas, não. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro ia para Washington numa comitiva com 40 pessoas. O Bolsonaro levou os filhos dele, levou o Carlos, o Eduardo, levou até o Renan depois para Dubai, numa comitiva com 45 pessoas só na parte do Mourão, fora a parte do Bolsonaro da comitiva. Foram mais de 70 pessoas para Dubai, numa viagem que custou quase 10 milhões de reais. Tudo cartão corporativo, ó, gastando dinheiro assim aos rodos. Nenhum desses foi visitar a Bahia. Nenhum.
O Bolsonaro falou que estava de férias, não quis ir. O Mourão era o presidente em exercício, não foi. Os filhos do Bolsonaro que iam nas viagens oficiais, tudo com dinheiro pago, tudo com dinheiro público, também não foram. Os ministros do Bolsonaro também não foram. O próprio Tarcísio, que era ministro do Bolsonaro, que era obrigação dele ir, não foi. Agora a culpa é do Lula, que teve tragédia lá. E o Lula foi. Aí começaram a fazer piada, a fazer chacota, porque o Lula anunciou 2 milhões de reais em ajuda direta para as vítimas, em mantimentos e tudo mais. E o Haddad anunciou, excelente o Haddad, 11 milhões de reais em produtos que foram retidos pela Receita Federal. A Receita vai separar e vai doar roupa, enfim, tudo que é produto que a Receita acaba apreendendo, em vez de... Eu sei muito bem, viu? Tem policial bolsonarista que faz assim, ó, com os produtos que a Receita fiscaliza. Já pediu coisa do exterior e foi apreendido? Ó, os bolsonaristas, ó, lá na Receita. Fique sabendo, viu? Aí depois eles revendem eles no Mercado Livre. Saiba disso, ou em outras lojas aí. Tá, agora não. Acabou a mamata, vão ter que doar tudo lá para as vítimas. Aí começaram a falar, mas o Bolsonaro anunciou mais de 1 bilhão para a Bahia depois. O Bolsonaro demorou 20 dias para anunciar 1 bilhão em obras de infraestrutura. O Lula não pode anunciar 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões, porque não se sabe o quanto da infraestrutura foi afetada, porque ainda está chovendo, infelizmente. Ele só pode anunciar daqui 1 semana, 2 semanas, quando souberem o tamanho do estrago. Mas os bolsonaristas já estão disseminando fake news, comandados pela Carla Zambelli. Aí a Carla Zambelli foi exposta. Por quê? Porque a Carla Zambelli, vamos lembrar uma coisa, o Nicolas Ferreira que está reclamando, ele é deputado federal eleito. Ah, não é por São Paulo, mas ele é deputado federal eleito. Cadê o Nicolas? Não tá. A Carla Zambelli não tem nem desculpa. A Carla Zambelli é deputada federal eleita por São Paulo. Cadê a Carla Zambelli? Por que ela não foi lá visitar? Vamos lembrar, são cidades onde o Bolsonaro, exceto em Cubatão foi onde teve a menor destruição, onde o Bolsonaro ganhou com mais de 60% dos votos do Lula. O Lula ganhou a eleição? Ganhou. Se dependesse do litoral de São Paulo, o Bolsonaro era o presidente. Cadê os deputados bolsonaristas? A Carla Zambelli foi a deputada federal mais votada em quase todas as cidades onde morreram pessoas, onde foram desabrigadas pessoas, onde teve chuva. Em quase todas elas, ela foi a deputada federal mais votada. Não estou falando uma das. A deputada federal mais votada. Cadê a Carla? Eu te falo onde está a Carla. A Carla está num spa de luxo em Sorocaba, São Paulo. Os anônimos fizeram uma investigação da Carla Zambelli. E olha, os anônimos foram para cima mesmo. Ó. Com fotos, inclusive, da Carla Zambelli no spa de... Ela está no spa para emagrecer. Ela chamava tanto a Joyce Hasselman, que era amiga dela, né? De Peppa Pig, porque a Joyce a Joyce tava gorda e tudo, depois agora tá magra a Joyce. Tá, né, tava acima do peso a Joyce, não sei, fala aí de uma maneira... Não pode falar que ela tava feia, bonita, não tenho gosto pra fascista, mas... a Carla Zambelli era aquela que promovia a gordofobia contra a amiguinha, né? Aí era bom chamar de Peppa e tudo mais. Tá num spa chamado Spa Med Sorocaba. Aí eu fui ver o preço, né? Lista de... Bom, é o preço do spa. R$900 a diária, porém estamos no carnaval. Muito mais caro agora. Não consegui achar o preço da diária para o carnaval, porque esses locais, hotéis, spa, quando é feriado, eles fazem pacotes. Pacote para todos os dias, geralmente é o dobro do preço de uma diária normal. E aí, como é feriado, eles fazem pacote o quê? Para não chegar alguém e pegar só o final de semana do carnaval. E aí tira o lugar de alguém que ficaria 4 dias. Então eles fazem o pacote já fechado. E aí, era muito mais caro, muito mais caro. O meu primeiro emprego, inclusive, eu fazia sites de hotéis, no Guarujá, inclusive, que tá ali afetado. E alguns hotéis eram spa. E eu lembro quando tinha... Isso era 2007, viu? Não tinha nem sistema nos sites. Aí eles mandavam para a empresa que eu trabalhava a tabela de preços quando tinha feriado e tudo mais. E aí eu lembro como subiam os preços em feriados. E a Carla Zambelli tá num lugar que é 900 normalmente. Imagine você no carnaval. Se é 900 normalmente, ó, 5 dias aí no carnaval, estamos falando aí de 5 dias, R$4.500. Mas é bem mais caro. Então tá aí a Carla Zambelli aqui, ó. Ela no almoço do spa. Tá muito bem não, Carla. Bebeu, tá com ressaca? Não sei. Ó, tá aqui, ó. Carla Zambelli lá no spa. Inclusive, ó, tem o logo do Anonymous aqui, porque eles é quem acharam as fotos. Para quem não estava reconhecendo a Carla, agora vai dar para reconhecer aqui, ó. Carla Zambelli no spa 5 estrelas, enquanto as pessoas morrem em São Paulo, né, Carla? Que coisa. Aí ela vai lá e culpa a Janja. Olha, mas é um nível desses bolsonaristas, é um nível que não dá nem para acreditar num negócio desse. Aí, ó, o Anonymous colocou aqui, ó, até o celular da Carlinha, ó, quem quiser ligar para Carla, tá aqui o celular. Colocou, eu não vou mostrar aqui todos os dados dela, eu mostrei o celular até porque não deve nem mais estar usando, né?
já tá faz algumas horas exposto aqui. Aí eles colocaram, quem quiser vai lá no Twitter do Anonymous, Ethersec Anonymous, aqui, ó, isso aqui, ó. Eles colocaram um exposed de todos os dados dela, não vou nem mostrar aqui, mas telefones, nome, tudo que você puder imaginar, tem até para fazer download do exposed completo da Carla Zambelli. E lembraram de um caso que eu falei aqui faz 2 meses, 3, tinha até esquecido. Estamos falando muito dos Yanomami ultimamente, né, do genocídio que tá lá. Sabe quem é uma das investigadas do caso? Que eu nem lembrava, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi presidente da Comissão do Meio Ambiente em 2021 e 2022, quando começou a atenuar ali a situação, o contrário de atenuar, quando começou a piorar a situação ali. A Carla Zambelli trabalhava em conluio, em conjunto, aí eu falo conluio porque são 2 criminosos, né? Com o Ricardo Salles, para aprovar a legislação para que os Yanomami pudessem ser aniquilados. A Carla Zambelli pegou um projeto de lei que era do Bolsonaro, um projeto de lei de mais de 20 anos atrás, que era para impedir o IBAMA de fazer a fiscalização. Pô, imagina o Obama lá, yes we can. Não, o IBAMA de fazer a fiscalização na área Yanomami. Não só Yanomami, em toda a Amazônia. Diz a Carla Zambelli que temos que confiar na polícia militar, porque a polícia militar pode fazer fiscalização e autuação. Quer dizer, não vamos deixar os fiscais do IBAMA, que são peritos nesse caso aí da Amazônia. Não, deixa o IBAMA ser decorativo. Vamos deixar só que policiais militares, que são muitos deles, quase todos bolsominions, que são facilmente corruptíveis, mas principalmente lá em Roraima, no Pará, nessa área aí da Amazônia, facilmente corruptíveis pelos bilhões dos garimpeiros, eles é quem vão fazer a autuação só, viu? Não vai ser mais o IBAMA. Esse é o projeto da Carla Zambelli. Carla Zambelli, que vamos lembrar aqui, resgatei um vídeo, porque você tem que lembrar quem é Carla Zambelli. A gente tem... É muito importante, não só eu, os outros canais de esquerda fazem isso também, e eu espero que continuem fazendo, a gente lembrar quem é quem. A gente tem que olhar pra frente, ganhar uma eleição, tudo mais. Esse pessoal destruiu muito, esse pessoal cometeu muitos crimes. Uma das coisas que funcionam em toda a América Latina, viu? Aliás, eu estava estudando também na Ásia, na África também, lá. Uma das coisas que funcionam para a direita sempre dar golpes e saírem ilesos é o fato de que eles sempre saem impunes. O único lugar na América Latina onde os militares que deram golpe foram punidos foi a Argentina. Em todos os outros países não. Por quê? E aí eu te mostro que você vê setores da grande mídia defendendo a impunidade desse pessoal da direita. Por quê? Porque quanto mais impunidade houver, mais lá na frente, outros que serão contratados pelos norte-americanos para darem golpe no Brasil, saberão, pô, posso ir fundo? Porque, olha, o Sérgio Moro fez o que fez, não aconteceu nada com ele. Vários aí do governo Bolsonaro fizeram o que fizeram, não aconteceu nada com eles. Olha, o Dallagnol fez o que fez, não aconteceu nada com ele. Os militares fizeram o que fizeram, nada aconteceu com eles. Então, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, quem for o golpista da vez vai falar, pô, não aconteceu nada com nenhum dos golpistas de direita, só gente de esquerda vai presa no Brasil quando tem algum tipo de senha punitivista, a direita sempre fica impune, vou eu dar golpe de Estado agora. Alguém de direita falará isso? Não. Eu, Thiago, pra cima de Moá? Não. Vou lutar para que sejam todos presos. Tem que acabar preso. E punição exemplar para daqui 5, 10 anos, quando alguém pensar, algum populista de direita ou alguém ligado ao governo americano, vou tentar dar um golpe no Brasil, fala, opa, peraí, fizeram lá e a partir desde 2023 foram todos enjaulados. Não quero ser eu enjaulado também. Tem que ser assim. Tem que dar exemplo para que fascista não se crie nunca mais no Brasil. Não deram o exemplo em 85, tinham os mesmos manipulados pela mídia, não tinha internet, dizendo, ditadura é coisa do passado, vamos olhar pra frente, vamos olhar pra frente. Aí de 89 pra frente, muitos colunistas da Globo, dessas revistas aí, Veja, tudo mais, dizendo, não tinha internet, lembre-se. Tem que olhar pra frente, pros tempos democráticos, esquece os militares, são coisa do passado, pra não puni-los. Aí o que aconteceu? Passam alguns anos, estão lá os mesmos militares apoiando o golpe com o Bolsonaro. Os mesmos! Vamos lembrar, teve uma tentativa de golpe dentro do golpe nos anos 70, em que foi uma grande crise, 77 se eu não me engano, uma grande crise dentro da ditadura, porque gente que era muito mais nazista do que os ditadores quiseram tomar o poder no governo Geisel. E aí ele demitiu os chefes das Forças Armadas, tudo mais.
Sabe quem era jovem na época e era o braço direito do golpista que queria implantar um regime realmente quase nazista no Brasil? E olha que a ditadura já torturava, matava. Sabe quem era? General Heleno, que na época não era general, obviamente. Esse cara foi deixar esse cara até ele se tornar... Olha, até bati aqui no cabo. Deixar esse cara no exército até ele se tornar general, não foi preso nunca. Não vai acontecer mais, não. Vamos lá, Carla Zambelli aqui, ó, para terminar aqui o expose da bandida, criminosa, maldita. Vamos lá. Vejam de onde saíram boa parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Leandro Antos. Tem o Mário Mota, Messias de... Pelo visto travou aqui. Eu vou baixar o vídeo. Peraí. Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá defender Madeireiro também junto com o Ricardo Salles. Ou seja, nós temos uma bancada do crime, uma bancada de, na minha opinião, de marginais, de bandidos. Para mim são bandidos, até pela forma como se comportaram no dia que eu fui convidado para ir na audiência lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa, e eu que já fui em tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados na minha frente, eu nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos ali. Tá aí, ó. Esse é o delegado que fez a maior apreensão de madeira da história, falando quem são os parlamentares que são cachorrinhos, são pagos pelos madeireiros, pelos criminosos, para fazer a política deles. Tá aí, ó. Quem diz isso não sou eu. Ela nunca processou o delegado, viu? Que falou que tem provas sobre tudo isso. Tá ruim aí, deu ruim pra Carlinha aí no carnaval. Calma, Carla, por enquanto você pode ir pra spa. Já já o seu spa vai se chamar Spapuda. Vai presa, viu? Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou.